Programa de hoje falando sobre negociações. Finalmente, depois de 6 semanas de guerra, representantes dos Estados Unidos e do Irã iniciaram as conversas entre os dois países na manhã de hoje, com uma série de reuniões marcadas em Islamabad, a capital do Paquistão. Segundo fontes, as duas delegações já se encontraram pessoalmente por cerca de 2 horas. Vamos conferir quem é que está presente no Paquistão para essas conversas. A gente separou uma arte com as delegações dos dois países interessados nesse acordo de cessar-fogo. Os Estados Unidos, representados pelo vice-presidente J.D. Vance, além do enviado especial da Casa Branca Steve Witkoff e também o genro de Donald Trump, o empresário Jared Kushner. Do lado do Irã está o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, e o presidente do parlamento, Mohammad Khalibaf. Esses são os principais nomes dos dois países presentes hoje em Islamabad, no Paquistão. Essa conversa toda, claro, tem a intermediação do primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif, que é um forte aliado dos Estados Unidos, mas que também tem boas conversas com com o Irã, melhor dizendo. O Paquistão, que é um país com armamento nuclear, um país que tem um exército muito forte, uma voz muito ativa naquela região do continente asiático, realizando essas conversas que só acontecem porque, na última terça-feira, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, adiou o ultimato dado ao Irã, que valia até as 9 horas daqui do horário de Brasília. Faltando 1 horinha, você lembra, ele adiou esse ultimato, deu um prazo para a abertura dessas conversas com o Irã, segundo ele, a pedido do Paquistão, que disse que tem sim um caminho muito interessante para ser discutido entre os dois lados. Agora há pouco, a agência de notícia iraniana Fars afirmou que os Estados Unidos estão fazendo exigências excessivas em relação ao Estreito de Hormuz e outros temas apresentados pelo Irã. Bom, o que a gente sabe de fato? Os Estados Unidos tinham apresentado um plano com 15 pontos para o Irã, e o Irã fez uma contraproposta com 10 pontos. Segundo informações da própria imprensa iraniana, de especialistas, de fontes também ligadas ao governo, tanto de Washington quanto de Teherã, os 10 pontos apresentados na contraproposta iraniana são esses aqui que a gente vê na nossa tela. Primeiro, fim permanente da guerra no Iraque, no Líbano e no Iêmen, ou seja, englobando todo o Oriente Médio, fim permanente da guerra no Irã sem limite temporal, fim de todos os conflitos na região, reabertura do Estreito de Hormuz com um protocolo especial de passagem segura e também um certo pagamento de pedágio. Esses os primeiros 5 pontos. A gente tem os outros 5 para trazer aqui também na nossa tela. Vamos colocar aqui no nosso telão, olha só. Pagamento de compensação por custos de reconstrução de infraestruturas atingidas no Irã, e a expectativa é de que isso aconteça através desse pedágio que seria pago pelos navios para atravessar o Estreito de Hormuz, um pedágio que seria de 2 milhões de dólares, um valor a ser dividido metade para o Irã e outra metade para o Omã, e o Irã usaria esse dinheiro integralmente para a reconstrução das infraestruturas do país destruídas nessas últimas 6 semanas, desde que o conflito começou em 28 de fevereiro. Além disso, compromisso por retirada de sanções ao Irã. Ponto bastante importante. Liberação de fundos e bens iranianos congelados pelos Estados Unidos. Compromisso do Irã contra armas nucleares, mas ainda com direito ao enriquecimento de urânio. E, por último, o cessar-fogo entra, de fato, em vigor após a aprovação dessas condições que a gente mencionou aqui. Essa é a estrutura da contraproposta, em termos gerais, apresentada pelo Irã, melhor dizendo, e que o presidente Donald Trump disse que é uma base viável para negociações. Pressionado, Donald Trump, por conta de um aumento da inflação lá nos Estados Unidos, ela chegou a uma alta muito forte agora no último mês de março, que se encerrou há aproximadamente 2 semanas. Por isso, toda uma atenção para esse cenário global envolvendo o Estreito de Hormuz, a liberação do Estreito de Hormuz, por onde passa 20% de toda a oferta de petróleo mundial.
E olha só, apesar dos entraves, 2 navios da Marinha Americana passaram pelo Estreito de Hormuz neste sábado. Segundo as Forças Armadas do país, as embarcações estão preparando as condições para a retirada de minas instaladas na região. Mais cedo, o presidente Donald Trump já havia afirmado que todos os 28 navios iranianos responsáveis pela instalação dos explosivos acabaram sendo afundados, foram destruídos. A gente não sabe exatamente quando que isso aconteceu, se foi antes desse cessar-fogo entrar em vigor na noite de terça-feira ou se foi depois desse período, se foi já durante esse período. O governo iraniano não se manifestou nem contra nem a favor, ou seja, dá a entender que não houve nenhuma violação do cessar-fogo de fato. A grande reclamação do Irã nesse momento é envolvendo a questão do Líbano, os ataques de Israel no Líbano. Tudo isso e muito mais a gente vai tratar no JP Internacional de hoje. Daqui a pouquinho, o professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio de Castro Vieira, chega aqui com a gente para tratar também desses assuntos, para explicar o que está acontecendo. Ele já está aqui com a gente, professor Danilo, especialista em Islã político. Um prazer contar com você, professor. Essa proposta, essa contraproposta apresentada pelo Irã, melhor dizendo, que os Estados Unidos dizem que é uma base viável de negociações que começaram hoje. Dá para a gente ter um otimismo em cima dessa proposta do Irã? Eu ainda estou, meu amigo Fabrício, e saúdo você e toda a equipe, todo o público, eu ainda estou um pouco cético, né? Ceticismo. Claro que sempre buscando, aí, esperando a melhor solução, não é? Mas existem pontos ainda que são muito sensíveis. Por exemplo, a questão, Fabrício, do desbloqueio do Estreito de Hormuz e essa condicionante dos pedágios, né, da cobrança do pedágio. Já observa-se que países que têm dependência do petróleo, que sai da região do Golfo, já contestam essa condicionante, essa possibilidade. O presidente Macron da França já se manifestou extremamente crítico a essa exigência de cobrança. Então, o grande ponto desse processo de cessar-fogo é que envolve interesse de terceiros. E, em tese, os terceiros também não foram chamados ao diálogo, entre eles os consumidores de petróleo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, terceiro interessado, 2, Israel. Israel, com certeza, só abriu possibilidade para uma negociação, Netanyahu, o governo Netanyahu, em função de uma pressão do próprio Trump. Mas veja que Netanyahu se manifesta claramente, assim, olha, condicionante para um cessar-fogo aqui é que o Hezbollah seja desmobilizado e, detalhe, nós não vamos dialogar com o Hezbollah, nós vamos conversar com o governo do Líbano. Então, ainda existem pontos complexos que envolvem agentes terceiros e tem outra questão também importante. Um dos principais apoiadores ocultos desse processo de cessar-fogo, que inclusive incita o Irã a sentar na mesa, é a China. E está se discutindo também a questão do acesso a armamentos. Já existem dados de inteligência que dizem que a China e a Rússia estão dispostos a oferecer ao Irã, que é um aliado estratégico desses países, armamentos. Então, esse cessar-fogo apresenta problemas que ainda precisam ser superados e espero que o Vance e a equipe iraniana sejam capazes de superar isso. Você mencionou o J.D. Vance, que é o principal representante dos Estados Unidos presente nessa delegação lá no Paquistão.
Os relatos dão conta de que o governo do Irã está contente com a presença de J.D. Vance, porque dentro do círculo trumpista ele é a figura mais anti-guerra que tem ali na Casa Branca. É por aí mesmo o caminho? Isso pode indicar uma maleabilidade maior dos Estados Unidos nessa negociação? Claro que o Vance ele tem uma postura, não vou dizer pacifista, mas vamos dizer mais diplomática, vamos dizer assim. Mas também nós temos que lembrar que dois grandes apoiadores do governo Trump, entre eles o quê? O genro do Trump está nesse processo aqui, né? Mas isso mostra também para o governo iraniano as intenções institucionais, a expressão institucional dos Estados Unidos em realmente estabelecer um processo ou de curto ou de médio prazo de pacificação, de cessar fogo. Vermos um vice-presidente, o segundo homem na hierarquia do governo, estar lá diretamente negociando, apresenta o quê? Um peso e a seriedade num processo de estabilização na região. Isso é um sinal para o Irã e para o Oriente Médio como um todo. E a gente vai ficar de olho nisso tudo, claro. Agora são 5h42. Você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal da Jovem Pan News. Deixe seu comentário aqui também na nossa transmissão, sua pergunta para o professor Danilo. A gente vai conferir tudo que está acontecendo nesse conflito em relação ao Oriente Médio. Aliás, em meio às negociações entre Estados Unidos e Irã,